Vamos abrir Mateus 16. Mateus 16 tem os 4 fundamentos da vida da igreja. 4 fundamentos. Não vamos estudar sobre elas, vamos só citar. O primeiro fundamento, nós irmãos, está no versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O primeiro fundamento da vida da igreja é Cristo, sua pessoa e sua obra. O segundo fundamento, meus irmãos, está no 18, que é a igreja. Não existe igreja sem Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Versículo 18. Também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, Hades, não prevalecerão contra ela. Então nós temos o segundo fundamento, a igreja, sua natureza e seu propósito. O terceiro fundamento, amados irmãos, é a cruz. Nós temos aqui o versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então nós temos o terceiro fundamento, a cruz. O último fundamento, meus irmãos, não está no capítulo 16, está no capítulo 17, que é o reino. Quando Jesus faz aquela transfiguração, né? Ali ele já foi Jesus transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então você tem 4 fundamentos da vida da igreja. Nós temos o fundamento que é Cristo e sua pessoa e obra, a igreja, a cruz e o reino. Todos eles são fundamentos da vida da igreja. Outro texto que eu gostaria de pegar, que os irmãos já sabem, 1 Timóteo 3,15, para fundamentar mais a nossa mente. 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É Cristo, a palavra de Deus, e essa é a verdade. Vamos ler para Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Capítulo 1 de Efésios, versículo 9 e 10. O supremo propósito de Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, quer dizer, consentimento, prazer, que propusera em Cristo, que é o seu segredo, sua vontade e seu propósito, de fazer convergir, presumir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que são do céu, como que são da terra. Tudo nele. Efésios, capítulo 4, já lemos ontem, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todas as coisas, para encher todas as coisas. Prestem atenção, tudo se resume em Cristo, o supremo propósito de Deus. Vamos caminhar um pouco. O outro propósito de Deus, Romanos, agora para nós aqui, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos, essa palavra sabemos, amados irmãos, já falei para os irmãos, tem um irmão que escreveu sobre sabemos, acho que é Thomas Brooks, é um livro sobre isso aqui.
Ele só fala a palavra sabemos, num livro. E olha uma riqueza. A pergunta é essa: nós sabemos? O que nós sabemos? Ele vai dizer aqui: será que nós sabemos que tudo coopera para o bem? E nós vamos ver qual é o bem. Não é só o bem prazer, nada disso. Coopera para o bem daqueles. Quais são aqueles? Está escrito aqui, meus irmãos. Daqueles que daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeiro, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ama a Deus. Segundo, que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? O propósito seu? O propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus agora para mim e para você? Ele vai dizer assim: porquanto os que de mão conheceu, preste atenção, antes da fundação do mundo nós fomos eleitos. Não tente explicar, creia. Dizer que é um eleito e a vida não nasceu de novo, não foi um eleito. E a palavra de Deus diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também o pré-destinou. Efésios capítulo 1 vai dizer que nós somos eleitos em Cristo Jesus e nós somos pré-destinados, quer dizer, o nosso destino, pré-destinados. Todos os eleitos foram predestinados. Para quê? Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Você, amados irmãos, anseia ser conformado à imagem e semelhança de Jesus. É o trabalho da cruz, irmãos, em nossas vidas. E olha que maravilha, ele vai concluir dizendo: e aos que predestinou, ele chamou. Ninguém vai a Deus se não for chamado por ele. Ninguém, irmãos. Ninguém busca Deus. Ninguém vê o Pai. Ninguém vê o Filho se não for através do Pai. O Pai manda para o Filho e o Filho não lança fora. Você está entendendo, irmãos? A Bíblia diz: aqueles que Deus quis revelar. Não pergunte, creia. Não tem que explicar, creia. E ele diz assim: ele diz: e aos que predestinou, a esses que ele predestinou, chamou. E a esses que ele chamou, ele justificou. E a esses que ele justificou, ele também glorificou. Aqui é a glorificação do corpo, vamos ver na frente, mas Jesus está conduzindo todos os seus filhos à glória. Mas, irmãos, a gente olha esses textos aqui tão maravilhosos. Olha aqui, vamos ver Colossenses. Já vou dizer o texto. Colossenses, capítulo 3, versículo 11. No qual, você tem que ler a anterior, está falando de Cristo: não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, sírio, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. E aqui a palavrinha-chave, meus irmãos, para nós, é tudo. Tudo. Vamos lá outra vez um texto da vida cristã. Vamos lá, Lucas capítulo 14, alguns textos. Nós já vamos entrar, amados irmãos, no quadro de Betânia. Lucas 14, versículo 33. Qual é o nosso maior problema? Renúncia. Ele diz assim: assim, pois todo aquele que dentro de vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu. Quando a Bíblia diz não pode, não pode. Discípulo é um aprendiz. É aquele que segue Jesus.
está no mesmo capítulo, é o versículo 24, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrecer, negar ou amar menos, se você tem que ler isso aqui à luz de Mateus capítulo 10, a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Do mesmo modo que a Bíblia diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Ninguém. E aqui também está dizendo, não pode. Não pode. Ele diz assim, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mas, irmãos, você pode nascer de novo e viver a sua vidinha, beber a vida toda. Quando Jesus diz para os seus discípulos, se alguém quiser vir a mim, está falando dos seus discípulos. O discipulado, amados irmãos, é o caminho da cruz. Paulo diz assim, eu trago no meu corpo o morrer de Jesus para que a vida de Cristo se manifeste. Paulo também vai dizer em Gálatas, aquele texto maravilhoso, que ele vai dizer, amados irmãos, aqueles pilares que tem lá. Um deles é, Cristo foi revelado em mim. Aprove a Deus revelar Cristo em mim. Aí ele vai dizer, eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Mas você vai ter mais um. Aí Paulo diz assim, eu oro, eu sofro novamente dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe mesmo? Ele sofreu a dor de partos por nascimento, novo nascimento daquelas pessoas gentios. E aqui, Cristo ser formado em nós. Romanos 1, 6, 7, ele responde isso para você. Ele diz em Romanos 6, diz assim, nós somos chamados para ser de Cristo. É propriedade. Depois ele diz assim, nós somos chamados para ser santos. É conformidade. Conforme a imagem e semelhança de Jesus. Separado. E ele termina lá, o Gálatas vai dizer, longe de mim gloriar. Mas irmãos, a gente tenta gloriar em tanta coisa. Paulo se gloria da sua fraqueza, porque ele é forte. Ele se gloria, mas nós se gloriar não ser na cruz. Na cruz. Por isso ele vai dizer para aquela igreja infantil, bebês, vai dizer, eu não quero saber nada de coisa, não sei Cristo e esse crucificado. Por quê? Porque a palavra da cruz é loucura para quem se perde, mas para nós é o poder de Deus. Mas irmão, todas as cartas, tenha a paciência de ler todas as cartas de Paulo e você vai ver a cruz em todas elas. Não existe nada na Bíblia que não entra a cruz em Cristo. Desde o Velho Testamento, desde o homem pecou, Deus já disse, o descendente da mulher pisará a cabeça de serpente, e todo aquele sacrifício lá, falando sobre isso, e Isaías 54, que é o quinto evangelho, o dito quinto evangelho, que mais fala de Jesus, Messias, é o Velho Testamento, é Isaías, e combina tudo isso com João, capítulo 1, versículo 29, ele olha para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está entendendo, irmãos? Seguir a Jesus. Custe. Tem custo. Você quer seguir a Jesus, Senhor? Lá em Deuteronômio diz assim, eu mato e eu dou vida, eu firo e eu curo. Jesus não matou naquela cruz e nos deu vida na sua ressurreição. Ele nos fere como o pai que disciplina o seu filho e ele nos cura.
igreja é a família de Deus, que a igreja é o edifício, que a igreja é a noiva. Você está entendendo? Será que nós estamos entendendo o que é a igreja, irmãos? Vamos para a igreja, vamos nos reunir na igreja. Mas que igreja você está falando, irmãos? Você está falando de um lugar. O que diz aquele grande sermão, aquela resposta tremenda de Estevão antes de ser apedrejado? Um dos aspectos, um homem que conhecia a palavra de Deus no Velho Testamento. Ele começa desde Moisés e chega até Jesus e diz: Deus não habita em templo feito de mãos humanas. Salomão já dizia: como é que nós vamos conter Deus nesse templo? Não dá para conter Deus aqui. Você está entendendo, irmãos? Por isso que a igreja é a reunião dos santos em todos os lugares que reúne em nome de Jesus, e Cristo é o centro, faz parte da igreja de Jesus Cristo. Somos irmãos em Cristo Jesus. Vamos ver, amados irmãos, o quadro de Betânia. Betânia é o local que Jesus gostava de ir. Por que Jesus gostava de Betânia? Por que ele ficava em Jerusalém? Jerusalém, ele era perseguido pelos religiosos, ele era injuriado pelos religiosos. Você está entendendo? Jesus não tinha descanso em Jerusalém. Ele olha para Jerusalém e ele chora. Não é isso que diz a palavra de Deus? Agora presta atenção no que ele diz. Quando ele olha para Jerusalém e chora, olha o que ele diz. Deixa eu achar. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém. Acho que está em Mateus, os irmãos. Ele diz Jerusalém aqui. Mateus 23. Olha o que ele diz. Ele olha para Jerusalém e olha o que ele diz. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quem matava os profetas no Velho Testamento? São os ímpios. Não o povo de Deus. Inclusive Isaías conta a história que foi sagrada no meio. E dizia assim: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como galinha junto aos seus pintainhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Irmãos, olha a grandiosidade do nosso Deus. Ele se compara como galinha. Que a galinha dá um berro, os pintinhos todo vão embaixo. Você não vê os pintinhos, você vê a galinha. Mas, irmãos, quando as pessoas entrarem nessa assembleia, um dia, se Deus quiser, eles vão ver Cristo. E olha o que ele diz aqui: eis que a vossa casa vos ficará deserta. O templo não era mais a casa de Deus. Aonde é a casa de Deus, irmãos e irmãs? Somos nós, a igreja do Deus. Entendeu? Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que venha o Senhor, no nome de Jesus. Ele está dizendo: não, esta não é mais a minha casa. Tanto é que quando você vê, quando construiu a restauração, os livros de restauração do Velho Testamento, maravilhoso, Esdras, Neemias, Esther, Zacarias, Ageu, você tem que ler todos eles, a restauração. Mas logo aquele lá acabou, você vai ver, 30 anos depois estão lá aqui escrito lá, mas tem um remanescente que ficou. Quando terminou aquela casa, não houve Shekinah. Quando terminou o templo, Shekinah. Quando terminou o tabernáculo, Shekinah. E a casa que foi construída ali, o templo, não houve. Cadê a medida? Cadê a prata? Quando o véu rasgou, Jesus disse: tudo está consumado. Rasgou de cima até embaixo. O véu, que véu rasgou? O véu é entre o santo lugar e o santo dos santos. Cadê o Shekinah de Deus? Deus não estava mais ali. Não estava mais ali. Irmãos, a glória de Deus se foi.
restauração da glória de Deus. Você tem que ler Ana, Deus usou Ana, Deus usou Davi, Deus usou Samuel, usou Salomão. Porque a glória de Deus foi. E acabou. Como é que vai restaurar a glória de Deus? Vai construir o templo de acordo com a planta, o modelo celestial. E quando terminou tudo certinho, a glória de Deus encheu o lugar. Para nós também, irmãos. Como precisamos ser ajustados. Como precisamos renunciar, arrepender, quebrantamento. Como nós precisamos. Jesus não ia, não ficava em Jerusalém. Mais ou menos 6 a 8 vezes ele vai para Betânia. Por que Betânia? Porque Betânia fala da igreja. E olha que Deus espera da igreja. Lucas 10. Lucas 10. Versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. O que ela fez? Será que Jesus foi direto para a casa de Marta e tudo certo? Marta deve ter visto Jesus e falou para Jesus o quê? Venha estudar na minha casa. Ah, meus irmãos, como Jesus está ansiando que o convidemos para entrar. Olha Apocalipse, eis que estou à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Entrar no nosso coração, habitar ricamente em nosso coração. E aqui tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Está se enxergando aqui? Eu não estou falando mulher. Homem, mulher. Marta, Marta. Andas no estado. Você anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Que coisas essas? Terrenas. E não quer dizer que sejam coisas ilícitas. Muitas vezes são coisas lícitas. Trabalhar é lícito, mas trabalhar demais. Então presta atenção. Aí ele disse para Marta, ele está conversando com Marta. E ele vai dizer: entretanto, Marta, pouco é necessário, o mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu, é vontade, é volitiva, a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma coisa só. Vou ler para os irmãos Salmo 27, Davi. Salmo 27, versículo 4. Olha o que Davi diz: uma coisa peço ao Senhor, eu desejo, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa só. Jesus fala para aquele jovem rico: uma coisa só te falta. No fundo falta tudo. Uma coisa só. Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo
das coisas para trás ficam e prossigo para o alvo, para a soberana vontade de Deus. Amados irmãos, o salmista diz: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória faz morada. Eu amo a habitação da tua casa, Senhor, onde a tua glória faz morada. O que Deus está procurando? Está procurando a igreja, a sua igreja, que o receba, que sente aos seus pés, que ouça, contemple a grandiosidade da glória de Cristo. Ouça Cristo. Marta está fazendo coisa errada? Absolutamente não. Na hora errada, do modo errado. Aquela hora, ele está aos pés de Jesus. Todo o nosso serviço ele deve partir de primeiro estar aos pés de Jesus, para depois servir. Eu vou servir, não. Primeiro só ouvir Cristo. Vai aos pés de Jesus primeiro, para ser orientado, para ser capacitado, para fazer o que está na mente e no coração de Jesus, não na sua mente e no seu coração. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que nós colocamos as coisas terrenas à frente das coisas celestiais. As coisas celestiais aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Ele quer que nós tenhamos uma coisa só. E a nossa maior necessidade seja Ele mesmo. Ouvir Cristo, contemplar Cristo. Meus irmãos, como nós somos aflitos. Eu quero servir ao Senhor. Então primeiro chegar aos pés de Jesus. E é o que muitas vezes nós não fazemos. Aí nós fazemos o que está no nosso coração, não no coração de Deus. Depois ele pergunta, está vendo o que aconteceu? Deus só tem compromisso com aquilo que está na sua mente, no seu propósito. Deus não tem compromisso com os nossos compromissos fora dele. Deus não tem compromisso. Mas aquilo que está no propósito dele, na vontade dele, na direção dele, ele tem todo o compromisso comigo e com você. Fora disso, ele não tem compromisso com os nossos descaminhos. Não tem compromisso. Mas se você está descaminhado, ele tem compromisso dizendo para mim, para você: volta, avalie e volta para os caminhos antigos, os caminhos da velha cruz, não dessa nova cruz, a velha cruz de Cristo. Volta, arrepende. Mas irmãos, Colossenses responde isso aqui: por que Maria estava ali? E você entendeu que Marta, vai e repreende Jesus? Você não está vendo? Eu estou trabalhando uma hora aqui. Considera que ela estava agonizando. Irmãos, a hora mais preciosa na nossa vida aos pés de Jesus. Tudo é secundário, irmãos. E quando nós estamos aos pés de Jesus, tudo que nós vamos servir está na direção da capacitação, debaixo da graça do Senhor, para a glória dele. Fora disso, não vale nada. Não vale nada. Aquele Senhor que encontrou, já contei isso aqui, o irmão Glênio, da Igreja Batista de Londrina, ele contou que um dia ele foi no Rio de Janeiro, encontrou com um amigo dele na calçada, lá, um senhor de idade, cabeça baixa, e tudo bem, irmão? Era um pastor. Ô irmão, tudo bem? Não, aquela coisa, tudo bem, irmão, como você está? Como que eu estou? Eu trabalhei para aquela igreja há 50 anos. E olha como eu estou. Ele falou: realmente o senhor trabalha para a igreja, não para Cristo. Você vê, irmãos? A diferença. Deus veio, por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz, a ponto de discernir alma e espírito, juntas e medidas,
a única motivação que deve reger o nosso coração é a glória de Deus. Só essa. E isso é tudo nas nossas vidas. Então você aprende, amados irmãos, aos pés de Jesus. Ele é recebido, ele é ouvido. E você vai ver, amados irmãos, as consequências desses pés maravilhosos. E também nós aprendemos que todo o nosso serviço, sem primeiro estar aos pés de Jesus, orientados por Ele, não serve. É lícito, na hora errada, do modo errado. Por que você se preocupa com muitas coisas? Colossenses vai responder por que 3, Colossenses 3, vamos lá, amados irmãos conhecem o texto, e aqui, amados irmãos, nós lemos Colossenses 3, ele diz assim: portanto, se já ressuscitasse com Cristo, já que, porque você ressuscitou com Cristo, que esse é o novo nascimento, morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, juntamente com Cristo, buscai. O que Maria estava fazendo? Buscai as coisas lá do onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por isso que ele disse: isso daqui vai passar, mas o que Maria escolheu não passa. E ele continua dizendo: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também seremos manifestados com Ele em glória. Que Maria queria, ela queria amar o Senhor Jesus. Lembra de Cantares? O noivo sai procurando a noiva. E ele chega e bate na porta da noiva. E a noiva diz: eu já estou vestida para dormir. Eu já vou dormir. Não abriu a porta. Mas pela fresta da porta, ela sentiu o perfume do noivo. Depois caiu em si e saiu correndo atrás do noivo. Irmãos, somos nós. Como noivo anseia, deseja que nós o recebamos como nosso Senhor e Salvador Jesus. Não como qualquer um. Anseio. Conhecendo Ele, amados irmãos, dando lugar ao celestial em nossas vidas. Segundo, vamos para João agora, capítulo 11. Lembre que é aos pés de Jesus. Conhecendo Jesus como a ressurreição e a vida. Nós sabemos a história, Jesus demorou, foi proposital, porque, amados irmãos, ele queria dizer que ele é a ressurreição e a vida, ele vai ressuscitar Lázaro, mas olha as afeições do nosso Senhor. Ele chega até lá e Marta veio correndo e falou: se o Senhor estivesse aqui, o Senhor não teria morrido. E Jesus vira para Marta e fala assim: Marta, replicou Marta que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Você está vendo? Agora olhe para Maria. Quando Maria ouviu falar, 33. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão teria morrido. Jesus, vendo-a chorar
E bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Por que Jesus chorou? Você parou de pensar? Porque Lázaro estava morto? Não. Porque Jesus compadece das nossas dores, nossas tristezas, nossas horas difíceis. Ele sabe o que padecer por Deus. Ele sabe o que é sofrer. E Jesus vai dizer para ela: então vamos lá. Senhor, faz 4 dias que morreu o Xeramão. E Jesus diz para ela: tirai a pedra. Ah, meus irmãos, a pedra é a pedra da nossa incredulidade. Deus diz: tirai. A gente não tira porque não crê. Ah, meu filho está perdido, minha filha está perdida. Tira a pedra. Quem está falando isso? É aquele que é o Senhor da pedra e de todas as coisas. Obedeça. E ele deu um berro: Lázaro. Ele podia dizer: todos. Se ele fizesse isso, todos iriam se levantar. Lázaro, certo? E lá sai Lázaro. Ah, meus irmãos, o Senhor pode levar-nos por um caminho muito difícil, em situações extremamente difíceis. Essa é uma parte da história de Betânia. A igreja passa por situações difíceis que estamos passando. Deus nos leva a muitas situações difíceis. E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, por que o Senhor está demorando? E Deus está dizendo: eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Aos pés de Jesus. E enquanto isso, meus irmãos, quando Jesus não vem, o que Ele é nosso? Ele é nosso mediador. Ele é nosso precursor no céu. Ele é nosso fiador. Ele é nosso intercessor. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o bom pastor das suas ovelhas. Tudo está em Deus. Não pense que só porque o Senhor nos ama, que Ele jamais irá permitir situações difíceis nas nossas vidas. A dificuldade vem. O próprio Jesus disse: no mundo passai por aflições, mas tendo bom ânimo, não desanimem. Eu sou vencedor. Eu venci o mundo. E através de mim você vai ser mais que vencedor. É assim que a igreja é construída, pelo sofrimento, pelas dores, circunstâncias difíceis, mas aos pés de Jesus. Nós muitas vezes em a dificuldade, nós saímos dos pés de Jesus. Quantos aqui tem uma dificuldade e falam: não vou congregar? Deveria congregar mais. Aos pés de Jesus, irmãos. Terceiro, está em João, capítulo 12. Você conhece? Você está entendendo o que é Betânia, irmãos? A sua igreja deveria ser a igreja aos pés de Jesus. Para ouvi-lo, aprender dele, aprender com ele, aprender ele. Ele é a escola. Ele, aos pés de Jesus, nas suas crises, dificuldades, situações difíceis que enfrentamos, aos pés de Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem todo o poder. Não há crescimento espiritual sem sofrimento. Já falei para os irmãos, por isso que Deus usa o fogo para tirar
áreas escórias da nossa vida, aquilo que não é digno. Usa o martelo para quebrar você. A palavra de Deus é como um martelo. E a espada afiada, a palavra de Deus, tudo está falando da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela discerne juntas e medulas, alma e espírito. Isso daqui é da alma, isso daqui é do espírito. As intenções do nosso coração. Terceiro, meus irmãos, Betânia é o local onde tudo é derramado. Aqui, irmãos, versículo capítulo 12, a vida da igreja, o descanso do Senhor. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, ninguém ressuscitado dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali a ceia. Presta atenção. Lázaro, testemunha da ressurreição. Marta, testemunha aos pés de Jesus. Maria, Marta, testemunha do serviço. Lázaro, um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, é um trabalho de um ano, de nardo puro, um louvor puro, sem contaminação, sem segundas intenções, muito valioso, precioso. Ela ungiu o quê? Os pés de Jesus. Vamos para Marcos 14. Vai explicar para mim para você. 14:3. Estando ele em Betânia, reclinando a mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a sua cabeça. Meus irmãos, o que ela está querendo dizer aqui? Senhor, o Senhor é a minha cabeça. E aqui ele vai descendo, ela lava os pés. Ela está dizendo: eu sou tua serva, enxugo com seus cabelos. 1 Coríntios 11, o cabelo da mulher da glória. O que vai dizer? O Senhor é minha glória. O Senhor é minha cabeça. Eu sou tua escrava e eu sou a minha glória. Mas esse vaso tem que ser quebrado, irmãos. O vaso não tem nada. O que está dentro do vaso é Cristo. E se vocês verem 2 Coríntios 4, versículo 7, nós somos vasos de barro, onde a excelência do poder de Deus está dentro. Você está entendendo os textos que a Bíblia está dizendo para mim e para você, irmãos? Enxugou com seus cabelos, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Se você for ver lá em outro texto, vai dizer assim: até hoje, meus irmãos, falam aquele perfume. A igreja é um local onde fala, expressa o bom perfume do Cristo, a glória de Cristo, a escravidão, escravo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Irmãos, esse lugar torna-se um local de adoração, não homens. Nós somos separados de homens. Devemos seguir exemplos de homens, de Deus, de santidade. Não somos centrados deles. Nós somos centrados em Cristo, onde tudo é derramado aos pés do Mestre. Tudo. Esse é o significado da adoração. Tudo aos pés de Jesus. Isso é o significado da verdadeira adoração. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Essa palavra verdade é realidade espiritual. A igreja deve ser o lugar onde tudo é derramado aos pés de Jesus. Tudo. Amados irmãos,
queremos estar assentados aos pés do Senhor. Precisamos ser o lugar da verdadeira adoração. Betânia. Sempre teremos um inimigo. Quando Maria fez aquilo, quem se levantou contra ela? Judas e os... Maria tinha uma maturidade que aqueles discípulos não tinham. Os discípulos não ganham maturidade deles. Eles não tinham. Por que desperdiçar isso aqui? Amados irmãos, Deus quer que nós desperdicemos, entre aspas, tudo aos seus pés. Entra na casa de Simão. Simão fala: o que é isso? Essa é uma pecadora. Agora o que ela está fazendo com Jesus? Derramou tudo aos pés do Senhor. A viúva, com um denário, derramou tudo aos pés do Senhor. Aquela mulher que tinha filha doente, enferma, endemoniada, e Jesus fala assim: eu não vim aqui para os gentios, se quisesse dizer assim, eu vim para os meus. E aquela mulher dizia: eu não vim dar comida para os cachorrinhos. Ela falou assim: os cachorrinhos comem a migalha da mesa e são satisfeitos. Derramar tudo aos pés de Jesus. Que igreja é essa, irmãos? Que visão de igreja nós temos? Ela derramou tudo aos seus pés de Jesus. Maria não era uma pessoa que não trabalhava. Trabalhou um ano por causa daquele vaso de alabastro. É como se ela estivesse dizendo: Senhor, o Senhor vai morrer. E aqui está a unção do bálsamo sobre o Senhor. Que eram balsamados e jogavam perfume. A noiva, naquela época, meus irmãos, ela guardava um vidro de alabastro que na noite de núpcias ela jogava aquele perfume no leito. Está vendo, irmãos? Estão perdendo tempo. Perdendo tempo. Alguém que tentará roubar do Senhor Jesus aquilo que é oferecido. Você não vai entender. Eles não entenderam. Mas Maria sabia. Maria é aquela que ouve Jesus aos seus pés. Maria é aquela que, amados irmãos, nas crises, sofrimentos que nós enfrentamos e Deus permite, ela está aos pés de Jesus. E sabe que Jesus chora, compadece, tem misericórdia, tem graça naquela hora de provação. Maria sabe que Jesus é o cabeça da igreja, ela é uma escrava e que Jesus é a glória dela. E em último lugar, mais irmãos, tem Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. Versículo 50. Então nos levou para Betânia. Olha lá, Betânia, irmãos e irmãos. Aonde que Jesus subiu ao céu? Foi em Jerusalém? Não. E você vai ver, Atos não vai citar aqui Betânia, mas lá em Atos 1, capítulo 9, Jesus subiu aos céus. E os anjos dizendo assim: do mesmo modo que eles subiram, um dia vocês vão ver ele descer. E aqui Jesus, olha que maravilha, olha o amor que ele tem pela igreja. Cristo então levou a Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Irmãos, prestem atenção
Ele abençoa a igreja, irmãos. Como Jesus quer abençoar a minha vida e a sua? Qual a bênção que Ele tem na minha vida? Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido a sua grande misericórdia. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É como se Ele estivesse dizendo, abençoando, dizendo assim para os irmãos: olha aqui, eu estou indo, mas estou à direita de Deus Pai e eu vou interceder por vocês. Eu nunca vou abandonar vocês. Irmãos, nós precisamos ouvir isso do Senhor. A igreja precisa ouvir essas coisas. E ele diz assim: o abençoava, e ia se retirando dele, sendo levado ao céu. E aqueles irmãos? Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria, júbilo, e eles estavam sempre louvando ao Senhor. Vocês entenderam, irmãos, a vida da igreja? De tudo que foi falado a nós, irmãos, essa é a vida da igreja. É o que Deus anseia nas nossas vidas. Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Ele sim, o Senhor de todas as coisas, cheios de alegria. Que essas 4 coisas possam estar em nós, estar nessa assembleia, ou que haja desejo no coração de ter isso pessoalmente e corporativamente. Que possamos dar lugar mais importante às coisas celestiais do que às coisas terrenas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, que através da dificuldade e das provações possamos conhecer Jesus de maneira mais plena, que é possível conhecê-lo com a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição. O que está morto, ele pode ressuscitar. Muitas vezes a nossa devoção está morta, mas ele pode ressuscitar. Quando? Aos seus pés. Então, que possamos ser o local onde tudo seja derramado aos pés dele, também sobre a cabeça dele. Somos o povo que dá melhor para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O melhor. Então somos o povo cheio de alegria. Por quê? Sabemos que Ele está perto e que Ele iria um dia vai voltar. E nós temos a esperança viva guardada nos céus pelo poder de Deus. Mas irmãos, são características de Betânia que deveriam ser características dessa Assembleia. Nós devemos ansiar por isso, buscar por isso, mas tudo, nós irmãos, começa aos pés de Jesus. Tudo aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, aos pés de Jesus, pés de Jesus, olhando para Jesus. E quando Ele vai subindo, Ele vai abençoando a igreja, irmãos. Olha que maravilhoso, Senhor. É como se Ele estivesse deixando: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. Ele ama a igreja. Ele ama a sua igreja. Amados irmãos, esta é, e somente esta é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Esta é a vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não eu, mas Cristo seja honrado, amado, exaltado. Não eu, mas Cristo seja visto, conhecido, e ouvido, e vivido, através dessa Assembleia. Não eu, mas Cristo em cada olhar e ação. Não eu, mas Cristo em cada pensamento e palavra. Quem escreveu aqui? O
nós estamos juntos. Os novos escritores, não todos nos presentamos, mas presta atenção, que eu está dando. Ele diz, ser salvo de mim mesmo, querido Senhor, estar perdido em Ti, que eu não seja mais eu, mas Cristo que vive em mim. Amém? Amém. Isso, meu amado irmão, em 1700. Mas irmãos, e a pergunta nessa manhã: será que podemos escrever na porta dessa Assembleia em Betânia? Ou você escrever comunidade, irmãos em Cristo, presbiteriano, batista, metodista? O que isso é escrever? Betânia é a realidade espiritual. Betânia fala da igreja viva do Deus vivo, onde ele é recebido, ouvido, onde todas as suas dificuldades são colocadas aos seus pés, onde ele é o cabeça, nós somos escravos de Cristo e ele é a nossa glória, onde nós ansiamos para ver do mesmo modo que ele subiu à volta de Jesus, cheio de júbilo, adoração e louvor. Que Deus seja louvado, irmãos. Vamos cair em pé, vamos orar.